Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que política e religião não se misturam. Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Se for para ser católico, como se diz católico, o senhor presidente da República, é melhor ir viver nos quintos dos internos. O PT está querendo aprovar leis onde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar, onde os meios de comunicação religiosos só vão ter 1 hora de programação e as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. É porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Ou se misturam sim e eu não faço a menor ideia do que eu estou falando. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar de novo sobre essa ideia de movimentos de direita e fundamentalistas cristãos que afirmam que o comunismo está por trás de todos os problemas da humanidade até hoje. Se não de todos, pelo menos da maioria. Eu já falei sobre isso num outro vídeo também, lá no comecinho do canal. Eu vou deixar o card em algum lugar dessa tela. Me aguarde, Rita Von Hunt, você ainda não me viu montada? Eu vou falar sobre um movimento ultraconservador de inspiração católica que não se conformou com o final da União Soviética. O comunismo tinha que estar aprontando alguma, senão, qual que é o sentido da vida? Fundamentalistas cristãos também praticam esportes. O esporte mais popular entre os fundamentalistas cristãos é botar a culpa de tudo no comunismo. Estudos indicam, inclusive, que o comunismo já está desbancando o diabo como inimigo preferencial. Não importa que comunismo seja esse, qualquer um serve, até você tomar uma Pepsi de um jeito meio errado pode ser uma forma de comunismo. Isso numa época em que a União Soviética acabou, já faz 30 anos. Será que afinal de contas, da mesma forma que os diamantes, o comunismo também é eterno? O anticomunismo surgiu junto com o comunismo e pode ser interpretado de diversas formas. Entre outras coisas, é um grande negócio para os políticos. É um recurso político fantástico que está sempre disponível e de graça. Manipula medo e ódio, que são dois dos sentimentos mais mobilizantes que você pode encontrar por aí. É só você colar o adesivo de comunista no seu adversário que todos os seus problemas acabaram. Até no Papa, no Trump, no Super-Homem, no Super Mario já colaram a etiqueta de comunista. Com a queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética nos anos 1990, o anticomunismo andou meio em baixa, meio desacreditado, mas é que ele estava lá, guardadinho, no fundo da caixinha dos medos e ódios do imaginário ocidental, prontinho para ser usado por grupos de direita como uma das suas ferramentas para chegar e para permanecer no poder. Bom, falando em fundamentalismo cristão, um dos movimentos fundamentalistas católicos mais antigo é a TFP, a Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. É um movimento católico integrista criado nos anos 1960 e critica a própria igreja pela sua modernização, mas em geral está ali no combate contra o comunismo, no combate contra a modernização do mundo. Enfim, é um movimento que tem um caráter reacionário mesmo. Inclusive tem amizade, entre aspas, né, com movimentos que dizem, movimentos católicos ou pretensamente católicos, que dizem que não dá nem mais para você ir na missa em qualquer lugar do mundo, porque todos os padres hoje são apóstatas e de João Paulo II para cá todos os papas são antipapas. Veja bem, não estou dizendo que a TFP fala isso, estou dizendo que a TFP
é próxima de movimentos que inclusive chegaram a ser excomungados pelo João Paulo II, porque começaram eles mesmos a nomear, né, a ordenar os seus próprios bispos independente de Roma. Agora, voltando especificamente à TFP, é um movimento que insiste numa interpretação das aparições de Nossa Senhora de Fátima, em que a Nossa Senhora falaria para a Rússia se emendar ou os seus erros, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. E isso, né, teria acontecido, essas aparições de Fátima teriam acontecido poucos meses antes da Revolução Russa. Eu não vou entrar no mérito místico ou sobrenatural das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Essa é uma das fronteiras do conhecimento histórico, do conhecimento científico. Nós respeitamos a fé, nós respeitamos as religiões, e não é o nosso papel falar sobre a veracidade ou não, se aconteceu, se não aconteceu, etc. Mas o historiador, ele pode entrar num outro campo, que é o das consequências materiais e políticas desse acontecimento que acontece em 1917 em Fátima, que é uma cidade, uma região de Portugal. O próprio Papa Bento XVI, que ninguém pode acusar de esquerdista, diz que as mensagens de Fátima são simbólicas e são de difícil interpretação. Mas a extrema-direita católica insiste que o problema de Nossa Senhora é com o comunismo, né? Parece um problema de logística, então, né? Que ela tenha aparecido em Portugal e não em Moscou, mas deixa para lá. Bom, o líder da TFP era o Plínio Correia de Oliveira, já é falecido, e ele faz uma análise muito interessante da perestroika, que foi um momento de abertura e liberalização do regime soviético nos anos 1980 pelo seu último líder, o Mikhail Gorbachev. Inclusive, muitos fazem a leitura de que foi essa liberalização que é como se fosse uma pequena válvula, né? Você tinha uma situação ali de opressão, de controle absoluto do Estado sobre a sociedade, e aí o Gorbachev abre uma pequena válvula para esvair essa pressão, e é isso que toda essa pressão vem com tudo e acaba destruindo a União Soviética. O Plínio Correia de Oliveira vai fazer uma interpretação, e vai ser nesse livrinho aqui, né, as aparições e a mensagem de Fátima, conforme os manuscritos da irmã Lúcia, que foram publicados, né, pela TFP, e aí ele vai fazer uma interpretação de que acabar com a cortina de ferro, né, ou seja, o Gorbachev ter permitido a derrubada do Muro de Berlim, que era chamada, né, não só o Muro de Berlim, mas toda essa divisão entre o leste europeu comunista, ou sob influência da União Soviética, e o Ocidente, seria a cortina de ferro. Ele vai argumentar que, como o Gorbachev fez essa liberalização, ele queria terminar com a cortina de ferro e permitir a migração para o Ocidente. E aí toda aquela população doutrinada por 70 anos de comunismo, ou por 50 anos de comunismo, no caso da Rússia, né, da União Soviética ou do leste europeu, faria com que toda uma população que já vinha doutrinada, já vinha apática, invadiria o Ocidente, invadiria a Europa e acabaria com a família. Por quê? Eles achavam, né, que a União Soviética, por ter reconhecido lá no comecinho do século XX já os direitos da mulher, direito do divórcio, que era muito antigo, né, na própria União Soviética, e também o combate que houve na União Soviética contra a religião, que depois ela foi tolerada, mas não chegou a ser financiada pelo Estado, né? Essa situação iria fazer com que esses invasores do leste europeu, soviéticos, destruíssem a Europa como nós a conhecemos, porque eles viriam, né, eles invadiriam por uma questão normal ali, porque eles viriam em busca de comida, de abrigo, tudo que não tinha mais no comunismo. E é interessante a gente até ler um trechinho, né, de como é que ele fala isso. Eles vão chamar o comunismo de uma seita ateia, e aí o Plínio Correia fala assim: a esta altura uma pergunta se impõe inevitável. Quando Gorbachev determinou a derrubada da cortina de ferro, não era exatamente este o efeito que ele tinha em vista? Compreende-se que muitos europeus começaram a ter saudades da cortina de ferro, até então encarada como muralha do horror, e que agora se revela ter sido uma barreira protetora. E ele vai dizer assim: os espíritos mais atilados sempre olharam com desconfiança a perestroika, receando que ela contivesse no seu bojo uma jogada soez do comunismo. Soez.
Hoje, a opinião pública do Ocidente vai lentamente se percatando de que os verdadeiros fins da perestroika eram, na realidade, obscuros. Talvez não esteja longe o dia em que a autenticidade discutível da retração do comunismo revele que esta não foi senão uma metamorfose, e que a larva decomposta sai voando a linda borboleta da autogestão. Ou seja, se o comunismo acabar, o que a gente faz da vida, né? Então, sempre vai ter um bom motivo para botar a culpa de qualquer coisa no comunismo, né? Quer dizer, isso é chamado desde a antiguidade de bode expiatório, né? Você coloca todas as culpas numa coisa só e aí você se livra daquilo e acha que você se livrou de todas as culpas e resolveu todos os problemas de uma sociedade. Então, o que talvez muita gente não saiba é que esse recurso de usar o comunismo como bode expiatório, de gritar comunismo, né, e atribuir qualquer coisa que você não goste ao tema e que você tema, né, ao comunismo, é o esquete eterno da extrema-direita, ou seja, eles sempre fazem isso. Para essa turma, o comunismo não pode acabar, porque se o comunismo acabar, a vida perde o sentido. Nós vamos brigar com quem, né? Precisam de um espantalho para estar se opondo. Não importa se o comunismo deixou de ser uma opção real e viável para grande parte do mundo e para a maioria da população, né? Não conseguem se conformar com que a União Soviética acabou, que a Rússia e China atuam de forma capitalista e que você nem sabe mais o nome do presidente de Cuba. Não é o Fidel, nem é o Raul Castro. Seria engraçado se não fosse trágico. 2 recados. Se você quiser saber mais, você pode ler 2 teses que eu vou deixar marcado aqui no primeiro comentário fixado. O link para a tese sobre a TFP, da Gisele Zanotto, e o link para a tese do Rodrigo Pato Samota sobre o anticomunismo. Os links estão aqui embaixo no primeiro comentário. Se você acha que esse vídeo prestou para alguma coisa, curta, compartilhe, se inscreva, clique no sininho, etc, etc, etc. Se você discorda completamente, acha que eu sou um professorzinho infiltrado comunista para acabar com a civilização ocidental e cristã, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão. O Galãs Feios não tem o direito autoral dessa fala? Não? É da Guerra Civil Espanhola? Dolores Ibarruri? Capaz, que boa ideia para um vídeo, hein? Obrigado por assistir e até a próxima.